Olá, Ação e Cidadania no Ar, o programa que traz bons exemplos de inclusão, voluntariado e solidariedade. O objetivo é mostrar a gente que faz a diferença em busca de um mundo melhor. E hoje nós vamos conhecer o trabalho do Projeto Quixote, que há 19 anos vem transformando a vida de milhares de pessoas. E para falar sobre esse projeto tão importante, eu recebo aqui no estúdio a Maria Inês Rondello, coordenadora do SPVV. Bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite, da gente ter a oportunidade de falar um pouco do projeto, divulgar um pouco o trabalho. Que é fundamental divulgar também, né? Muito, porque principalmente na área, dentro desse projeto, desse programa que eu coordeno, que é o trabalho de atendimento a vítimas de violência, né? Então, é uma coisa que fica muito em segredo, né? Então, ultimamente, toda vez que aparece alguma coisa na mídia, né, de uma criança que foi violentada, aí então a sensação que dá é que todo mundo fica sabendo, então se descortina muito, né, esse problema na sociedade. Mas, de modo geral, é uma violência que fica muito em segredo. Quando se vem a saber do que aconteceu, já às vezes faz 4, 5, 6 anos que a criança está sofrendo violência, né? É muito sério isso. A gente vai saber mais desse trabalho que é realizado no Projeto Quixote, do SPVV, daqui a pouco. Agora eu vou apresentar também a Cecília Mota, coordenadora do CAPS. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela participação. É sempre muito interessante a gente poder divulgar nossas ações, né, porque elas fazem parte de todo um contexto social. Para começar, eu queria que vocês contassem para a gente o que é o Projeto Quixote, como nasceu, qual o objetivo. O Quixote esse ano está fazendo 20 anos, está 20 completando anos. 20 anos. A gente nasceu numa proposta de poder ajudar uma população de crianças e adolescentes em situação de risco, onde o uso de droga é um dos riscos, né? E, por exemplo, também estar fora da escola é outro tipo de risco, né? Então, a gente tem um leque muito grande, né, de situações de risco, sendo que o mais alto nível de vulnerabilidade é o estar usando droga e morando nas ruas. E foi para essa população específica que a gente dedicou a nossa missão, que é de transformar essas histórias. É uma missão mesmo, né? Quando você se depara com essas pessoas que estão super vulneráveis, que às vezes não têm outra referência e acabam encontrando no projeto uma oportunidade, né? Com certeza. O que mais grita na história desses meninos atendidos é o abandono. Há um abandono desde o nascimento, pode-se dizer, né? E também o que provoca muito, temos muita injustiça social, né? Muito. Então, a criança não é vista nem cuidada como deveria ser, as oportunidades são poucas, né? Se a gente for pensar em termos de lazer, então, né, nem se fala, né? E acaba catalisando em experiências que acabam aparecendo na vida deles, né? Que é o uso de droga, que é uma coisa que vai dar um tipo de prazer, embora, né, momentâneo, mas são as coisas que aparecem na vida, né? Os atos infracionais acabam acontecendo e não é porque as pessoas são drogadas ou bandidas, é por mesmo falta de oportunidade. Agora, é uma forma de dar visibilidade de uma outra forma para a criança, né? Porque esses meninos e meninas que estão nessa situação de vulnerabilidade, a visibilidade é pelo uso de droga, pelo abuso de droga, pelo lado negativo. Pelo lado negativo. E esse trabalho propõe de torná-los visíveis, mas pelo lado positivo, né? Transformando essa história, né? Usando a criatividade deles, inclusive, né? Qual é a estrutura de vocês? Onde vocês ficam? Onde esse projeto está em São Paulo? Ele está localizado ali na Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim San Girardi. Foi uma luta grande de 10, 20 anos quase para a gente conseguir construir uma sede própria. O terreno é da prefeitura, cedido em comodato, e nós conseguimos construir nossa sede e nós temos lá vários programas, né, vários convênios, né? Nós temos um CAPS, que é um convênio com a Secretaria, CAPS IJ, Infanto Juvenil, que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Temos o SPVV,
né, que é o Serviço de Proteção às Vítimas de Violência, que é também um convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SMADS. E o Clube da Turma, que é um projeto também que visa dar um contraturno escolar, né? E oferece também grandes oportunidades como oficinas, que também é um convênio com o SMADS. Queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho desses 3 pontos, desses 3 pilares, né, do Projeto Quixote. SPVV, a gente começou o programa falando um pouquinho da importância de trazer à tona, né, de trazer esse assunto para debate, para cuidar disso, é isso? Sim, para também dar visibilidade para essa questão, né? Porque a questão da sexualidade é uma questão que fica sempre assim, meio escondida, né? As relações familiares, elas estão, parece que sempre protegidas por muros, né? Por paredes, né? Então as coisas acontecem, as crianças elas acabam dando sinais fora da família, na escola. Quais são esses sinais? Olha, a criança quando fica erotizada, crianças pequenas com comportamentos erotizados, com marcas no corpo, às vezes ela fica muito exposta. Os desenhos das crianças nas escolas são muito importantes. Amanhã mesmo eu vou falar um pouco disso com professores, da importância de se observar a forma que a criança brinca, né? Porque a criança ela dialoga conosco através da brincadeira, através dos desenhos, que ela vai comunicando para a gente o que está acontecendo com ela. Outra forma importante é o comportamento dela, né? Se a criança, normalmente ela é uma criança tímida e ela fica muito expansiva, o que aconteceu? Tem que ficar de olho. Se ao contrário, se ela sempre foi dada, tem uma facilidade na sociabilidade e começa a ficar tímida, retraída, o que aconteceu, né? A questão da encoprese, da enurese, né? Começa a fazer xixi na cama, enfim, tem Muda o comportamento. Vários sinais. A gente não pode pegar um sinal e já achar que está acontecendo, né? Mas ficar de olho, né? Então, uma família atenta, uma mãe, um pai, irmãos, enfim, professores atentos, vão ver que há algo de errado ali, né? Então, esses são sinais, né? Mas o mais, assim, gritante é a criança que parece que está tentando seduzir o outro, o adulto, né? Que às vezes ela é até julgada, por isso eu já escutei um monte disso, ela me provocou, né? Por isso que eu fiz, porque a criança, né? Adulto falando isso, né? Então não é que ela provocou, a criança acaba provocando mesmo, né? O adulto que não pode, que tem que colocar o limite, né? Então esse é um sinal muito importante. O que aparece muito lá no Quixote é crianças encaminhadas por escolas, por serviços, porque a criança está muito erotizada, está buscando relações de uma forma erótica, né? Esse é um sinal gritante, né? Inês, esse é um trabalho fundamental que vocês realizam aí. Quais são os desafios de trabalhar uma questão tão séria, né, como essa? Olha, o desafio grande é trazer a família para participar desse atendimento, né? Porque quando a gente recebe a criança, o convênio que nós temos com a prefeitura é para 80 crianças e essas crianças têm pai, mãe, irmãos, enfim, todo. Então, a gente não pode trabalhar só com a criança, ela está inserida num contexto onde houve a violência, né? E porque esse programa ele atende crianças vítimas de violência sexual, mas também física, por negligência. É claro que 90% dos casos que chegam é por violência sexual, né? Então, o grande desafio é envolver as famílias nesse trabalho, porque a família, quando ela não está envolvida na violência, né, 70% dos casos são intrafamiliares, né? Então, quando ela não está envolvida, ela não consegue muito fazer contato com isso, né? E trazer ela para o atendimento significa fazer contato, né? Arregaçar as mangas e vamos ver o que está acontecendo dentro da minha família, o que eu não vi, o que eu permiti que acontecesse, porque existe uma permissão inconsciente também, né? É muito comum uma criança ser violentada por um membro da família e todos os outros membros não querer olhar. Então, esse é o grande desafio. Né? É um trabalho árduo. Árduo. E assim, só porque eu acho que é uma coisa importante de ser dita que
quanto mais cedo começar esse atendimento, essa intervenção que é feita por psicólogo, assistente social, oficineiros, educadores, quanto mais cedo, melhor é o prognóstico para a criança, né? Para que ela possa continuar a vida dela, apesar de ter vivido. Não é que nós vamos propor que ela esqueça o que aconteceu, não dá para Mas esquecer. saber lidar com aquilo que ela passou. Apesar disso, tem vida depois da violência. Né? Tem muita vida depois da violência. E aí vocês conseguem ver essa transformação ali dentro. Sim. E é impressionante, porque quando a criança ela chega, a primeira coisa que nós fazemos é um atendimento individual privado. Porque a questão da cena, da sexualidade é uma coisa que tem que ficar no privado, né? E quando ela chega, tudo aquilo que deveria ficar no privado ficou exposto, né? Então, quando ela chega, ela já passou pela delegacia, pelo hospital, pelo fórum, pelo conselho tutelar, por várias instituições. Então, ela já teve que contar o que aconteceu com ela para todos esses órgãos, né? Então, quando ela chega ali, ela já está muito exposta. Então, a ideia é que a gente traga para o privado de novo, né? Para o pessoal. Para o pessoal, para o íntimo, né? E aí começa o atendimento propriamente dito, né? E a gente vai sentindo como ela vai melhorando, como ela vai elaborando o que aconteceu com ela através da evolução nesse atendimento, né? Da inserção dela nas outras oficinas, nos outros projetos que tem dentro do Quixote, né? Que é, como a Cecília falou, como a gente tem vários projetos, a gente consegue ampliar esse atendimento dentro da própria instituição, né? Isso é bem interessante. Cecília, eu quero saber do seu trabalho também, que é de extrema importância no Projeto Quixote, mas no próximo bloco. A gente faz uma rápida parada no Ação e Cidadania, mas voltamos já com mais Projeto Quixote. Não saia daí. Estamos de volta com Ação e Cidadania, hoje conhecendo o trabalho realizado pelo Projeto Quixote. Continuo na companhia da Maria Inês Rondello, que é coordenadora do SPVV, e com a Cecília Mota, coordenadora do CAPS, ambos lá dentro do Projeto Quixote. Cecília, queria que você falasse um pouquinho do trabalho do CAPS dentro do Projeto Quixote, como funciona, quais são os desafios de vocês. A gente tem o CAPS, né, esse convênio com o CAPS, né? É um CAPS infanto-juvenil, né? Então a gente atende crianças de 3 a 25 anos. E a gente começou há 4 anos esse trabalho dentro do Quixote, que é uma forma da gente contemplar o cuidado com a saúde mental e física. Porque no CAPS, além dos psiquiatras, psicólogos, da questão da saúde mental, a gente tem também um clínico geral, né, que faz todo o olhar, né, para a saúde como um todo. A gente privilegia, né, esse olhar para a saúde também porque a gente acredita que esse problema das crianças em situação de risco, ele tem que ser visto por um olhar tridimensional. Com certeza. Clínico, pedagógico, porque se tratam de crianças, e social. Nós, quando começamos a trabalhar, quando começou a aparecer a questão das drogas na infância e a juventude, a gente foi observando e atendendo, a gente já vinha com uma experiência com a questão de drogas, e a gente pôde constatar que criança que empina a pipa não pipa a pedra. Ou seja, à medida que eles iam se vinculando ao nosso projeto, que é um projeto basicamente lúdico, né? Com oficinas, a gente aposta na criatividade, a gente aposta no potencial dessas pessoas. E até, desculpa te interromper, mas vocês trazem a infância de volta para aquela criança, né? Exatamente. Porque a criança não tem que estar na rua e não tem que usar droga. Acaba acontecendo isso por questões, como eu disse anteriormente, de abandono. Né? Uma vez nós fizemos um levantamento, há uns 8 anos atrás, um levantamento, não foi uma pesquisa, né? E a gente perguntou qual era a causa principal que eles iam para a rua. E a causa principal foi negligência e abandono. Nossa. Em segundo lugar, a violência física.
Em terceiro lugar, a violência sexual. E em quarto lugar, o uso de drogas. Então, há um estigma, aí há um preconceito, há um jeito de olhar, né? Que a criança vai para a rua para usar droga. Não é verdade. Ela vai em busca de visibilidade, ela vai em busca de outras oportunidades que ela não teve lá na sua região de origem ou na sua família. Uhum. E aí vocês vêm resgatar isso, trazer essa infância para essa criança. Exatamente. Tanto é que a gente tem dentro do CAPS os redutores de danos, que a gente chama carinhosamente de ETs, educadores terapêuticos, que fazem um trabalho de abordagem de rua aqui no centro de São Paulo. Olha. E aí a gente acaba fazendo várias intervenções e o trabalho é sempre no sentido de estar resgatando, estar convidando a sair, estar oferecendo novas possibilidades e a volta para casa, né? Que a gente chama de rematriamento. Como essas crianças, esses adolescentes recebem, por exemplo, uma abordagem como essa de, olha, vamos lá, tem uma outra chance para você, uma oportunidade de mudar, de melhorar. Como esses adolescentes, essas crianças recebem isso? A gente começa a abordagem, né, olhando para aquela criança, cumprimentando, começa a conversar. Nunca deve entrar numa abordagem com crianças de rua o oferecimento de algo. Né? Ai, você quer brincar disso? Você quer... Não, a gente vai construindo essa relação, vai formando o vínculo e vai tornando esse indivíduo desejante de outras coisas. Né? A gente cuida muito da saúde, por exemplo, eles se machucam na rua, a gente acompanha até o pronto-socorro, a gente cuida, ou eles muitas das vezes estão com febre, estão gripados, a gente acaba, né, a saúde acaba sendo, essas idas, né, ao serviço de saúde, acabam dando uma continência e ajudam muito, né, o vínculo se formar de confiança. Poxa, com esse tio aqui eu posso ir, né? Ele me cuidou de mim. Porque essa questão da confiança para criança, para o adolescente que está na rua, é fundamental. Nada acontece se não existir confiança, né? Exatamente. O vínculo é postado em cima da confiança, né? Então, as confianças, às vezes, demoram um pouquinho mais, porque são crianças que já foram, né? Muitas das vezes, traídas em suas confianças, né? Dentro da própria família. Então, elas acabam sendo ressabiadas, elas acabam sendo, né, se defendem um pouco, né? Quem é esse adulto, né? E aí precisa construir essa relação. Então, não é um trabalho que é muito rápido, né? Às vezes demora, claro, depende muito da individualidade dessa criança, do quanto ela já sofreu, né? Para poder confiar ou não. Então, é muito subjetivo. A gente só trabalha com subjetividade, né? É verdade. Não dá para ser de outra forma. E quantas crianças, adolescentes já passaram pelo projeto? Tem em 20 anos, né, de projeto? Já está próximo de 8 mil. Olha. Já próximo de 8 mil. 8 mil crianças. 8 mil crianças. Como é para vocês ver essa transformação ali dentro? Vocês que trabalham lá, que tratam de um assunto tão delicado, né? Olha, eu acho que assim, é um presente diário, né? Toda vez que você vê a criança melhorando, que você vê o brilho no olhar, né? Porque uma característica muito forte das crianças, tanto da abordagem de rua, quanto as crianças que frequentam o Cuidar. O Cuidar é o nome fantasia do SPVV, tá? É aquele olhar sem brilho mesmo, né? Aquela falta de perspectiva, né? Falta também de expectativa na própria vida, né? Então, assim, por isso eu falo, é um presente diário, cada vez que a gente vê um deles, e a gente sempre vê, né, criando, né, tendo projetos, contando de possibilidades, né? É muito bom, muito... Porque quem se insere nesse trabalho são pessoas... Não é só trabalho, não é só profissão, né? É uma forma de projeto de vida também. É um projeto de vida, é verdade. Um projeto de vida. É no que você acredita, está ali todo dia, né? É aquela coisa de que bom que eu escolhi esse trabalho. Eu tenho essa sensação. Ai, que bom. Que bom que eu escolhi esse trabalho, porque eu escolhi uma coisa que eu gosto muito de fazer, portanto eu não trabalho. Né? Cecília, com você também é assim? Olha, eu costumo dizer que não tem dinheiro no mundo que pague, né, quando uma criança dessas pode recuperar toda a sua história e mudar essa história.
né? Eu tenho o maior orgulho, porque como eu estou lá há muito tempo, então meninos que a gente atendeu há 20 anos atrás, que tinham 15, hoje estão com 35, né? Então, com uma vida diferente. Exatamente, e vão visitar a gente. Que legal. Isso é muito bom, isso aí é um prazer inescritível, né? E é legal porque, inclusive, eles já... Outro dia, só para te dar um exemplo, né? Tem um menino que eu atendi durante tempo, que ele era o olheiro da bocada, né? O olheiro é aquela profissão que dança primeiro, né? Porque ou é a polícia que pega ou é o próprio traficante. E a gente fez todo um trabalho, ele foi atendido por mim na época, e hoje ele está com 35 anos e ele é um pintor de parede e meu amigo no Facebook com muito orgulho. Que legal, que legal. Ele publica os trabalhos dele, é muito bonito de se ver. Agora, dentro do projeto Quixote, existem serviços, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, vocês falassem um pouquinho desses serviços, o que as crianças chegam ali e encontram. As crianças, elas encontram, em primeiro lugar, o acolhimento, né? A porta de entrada do nosso serviço, seja ele CAPES, SPVV, Clube da Turma, é o acolhimento. Ele vai conversar com o educador, a gente vai analisar, vai conversar, vai entender o porquê daquela chegada, né? E aí ele participa de uma oficina de acolhimento, que é onde é o lugar do deixa pousar. Porque às vezes tem casos que já vêm com encaminhamento certo, né? A Vara da Infância encaminhou para o SPVV, a UBS encaminhou para o CAPES. Já vem, às vezes a demanda não é muito clara. Então a gente tem que entender, ouvir, escutar essa subjetividade. Então por isso que a gente fala que o acolhimento é um lugar do deixa pousar, né? E aí ali também vai se construindo o vínculo, vai experienciando, são geralmente oficinas de arte, os acolhimentos. Porque a arte é universal, né? Todo mundo acaba desenhando, pintando, mexendo com argila, né? E se a gente põe uma coisa muito específica, as pessoas podem não gostar e não se vincularem, né? O adolescente, principalmente, ele experimenta as coisas, mas meio ressabiado sempre, né? E aí a gente acaba fazendo os encaminhamentos dentro dos serviços lá dentro. Tá? Se é um caso de só algum transtorno da ordem mental ou uso de drogas, vai para o CAPES. Ele vai ser um paciente do CAPES. Abusos, violência, SPVV. Outras dificuldades menores, né, na escola, ou sem dificuldades, apenas em busca de lazer, ou de entretenimento, ou de outras possibilidades, vai para o Clube da Turma, né? Então a gente acaba fazendo assim um olhar bem cuidadoso para essa questão da subjetividade. Aí a chance de acertar é maior, né? É verdade. Agora é um projeto muito completo, né? E tem apoio de quem? Nós temos convênios, né? O CAPES é conveniado com a Secretaria Municipal de Saúde, o Clube da Turma é um convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E o SPVV também. E o SPVV também. Agora é interessante colocar também que nós temos várias oficinas, né? Do CAPES, do Cuidar, que é o SPVV, do Clube da Turma, né? Então, quando as crianças estão no acolhimento, que elas estão pousando, né? Chegando e pousando, a gente vai identificando nessas crianças e adolescentes, né? Talentos, dificuldades, possibilidades. E aí nós temos oficina de grafite, de esporte, de rima, lúdica, de contação de história, culinária, né? Então, a gente vai tentando juntar, e todas essas oficinas têm educador, oficineiro, e sempre um olhar do psicólogo, do assistente social, né, que vai acompanhando. Então, percebendo os talentos e os desejos, né, a gente faz esses encaminhamentos para essas oficinas, né. Às vezes, o menino, a menina, não tem nenhum... tem oficina de dança, o break, né. Às vezes não tem nenhum talento para o grafite, mas quer ir. Então mas quer conhecer e é uma oportunidade de mudar. E vai lá se pintar, ali, né? pintar com né, que nem o oficineiro que faz a oficina de grafite, no mês passado trabalhou, que eu fiquei assim encantada, né?
os nossos invólucros com as crianças, né? E aí eu pedi para ele me contando como que ele trabalhou isso, né? Então ele trabalhou primeiro a pele, depois a roupa, depois a casa, a sociedade, e foi. Foi uma coisa maravilhosa, entendeu? E a criança, quando você vai trabalhando esses invólucros, ela vai contando o que acontece, né? E ela se entrega. E ela se entrega. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, poder falar um pouquinho desse trabalho que é incrível, né? Espero que vocês tenham gostado e que voltem sempre. Obrigada. Obrigada a vocês pela nós que oportunidade. agradecemos e esperamos vocês lá para conhecer, porque o nosso projeto é aberto, né? A gente aceita voluntários, a gente tem estagiários no setor. Quem quiser entrar em contato com vocês, como faz? Então, pode entrar no nosso site, que é www.projeto Quixote. E lá tem todas as informações. Inclusive, tem muito mais coisa que não deu tempo de falar. Não dá tempo. É muita coisa. 20 anos de história é muita coisa. É muita coisa, né? Mas nós temos programas de educação para o trabalho, temos todo um trabalho com as famílias, uma oficina de geração de renda. A gente volta aqui para contar o resto. Por favor, obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. E o Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Sugira um projeto social que faça diferença em alguma comunidade. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.